mesmo nessa circunstância, continua havendo um dilema moral interno que o antecede. O que os códigos morais fazem, externos, que vão desde o que as religiões dizem para você fazer, as orientações, digamos, religiosas, ou as orientações jurídicas, o código jurídico devia ser um código baseado num comportamento ideal, numa moral, que é a moral ideal, aquela que deveria ser seguida. Então, esses códigos externos só funcionam, de alguma maneira, porque existe um tribunal interno dentro de cada um, e esse tribunal interno é a bifurcação da vontade. E essa bifurcação da vontade, se ela deixar de existir, você deixa de ser automaticamente um ser humano, porque um ser humano que não tenha problemas morais é uma pessoa doente, ou uma pessoa que caiu fora da espécie, porque não é possível viver sem dilema moral. E, de certo modo, nós sempre torcemos para não ter nenhum, mas a prática da vida é ao contrário. Você passará a vida inteira tendo dilemas morais. Dilemas morais, às vezes, completamente insolúveis. Então, como a gente não sabe o que fazer, o jeito de lidar com isso é, primeiro, procurar um código externo que possa te dizer o que fazer. Então, quando você está na dúvida, consulte o Código Penal. Eu mato ou não mato o meu vizinho? Então você pode procurar pode procurar no Código Penal para saber se tem algum item que impeça você de matar alguém. Mas se você não leva o Código Penal muito a sério, então o jeito de você resolver em última instância o dilema moral é você fazer aquilo que Deus gostaria que você fizesse. Bom, então essa é, no fundo, a solução final para qualquer situação de dúvida moral. Então, se você fizer aquilo que Deus preferiria que você fizesse, vai acertar sempre, por mais que isso pareça a curto prazo ter produzido desvantagens. Se não houvesse desvantagens, não seria um dilema verdadeiro. Vocês compreendem por que os dilemas morais são dilemas verdadeiros? Porque os dilemas morais todos têm uma natureza que se desdobra no tempo. Por exemplo, ver um dilema que ninguém acha estranho, que não é moral? Quem que é mais bonito, o Shrek ou o Antônio Bandeiras? Mesmo que você ache que é o Shrek, você não tem dúvida disso. Quer dizer, a escolha entre o Shrek e o Antônio Bandeiras é uma escolha automática, ninguém tem dúvida. Não é isso? Agora, ponho ou não ponho o meu filho no colégio militar? Puxa, ia fazer bem, porque o guri é insuportável, afronta toda, mas em compensação, colégio militar, regime disciplinadura, o que eu faço agora? Põe ou não põe? Então eu só vou saber se deu certo daqui a 20 anos. Não é isso? Quer dizer, eu só vou saber se aquela decisão foi certa ou não no tempo. Os dilemas morais se caracterizam fundamentalmente por se desdobrarem no tempo. E porque se desdobram no tempo, você nunca pode ter certeza se você tomou a melhor decisão. É por isso que existem códigos morais externos que decidem por você, quando você não sabe o que fazer. Mas se você não está feliz com os códigos morais externos, sempre haverá a orientação maior, quer dizer, aquela história, em última análise, faça aquilo que Deus quer que você faça. Mas você não se livrará da dor de enfrentar o dilema moral, por mais que você utilize aqueles 3 estratagemas que eu mencionei aqui, que é de fingir que para você não vale esse código, mais outro. Segundo, fingir que você não é você. E o terceiro é fazer de conta que não há código moral nenhum. Não é isso? Então, no segundo, você se refugia na Second Life, que é o Mr. Hyde, né? Que é o alter ego do Dr. Jekyll. Então, essas são as 3 maneiras de você tentar impedir. Você não vai conseguir sucesso com uma das 3, tanto é que a literatura tem para mostrar isso, e, no fundo, o que resta, em última análise, é apenas tomar a decisão e pronto. E essa decisão sempre será dolorosa, mas se você a fizer do lado do bem, vai ser melhor do que você fazer do lado do mal. Então, quando a gente vai estudar a ética, ou moral, qualquer coisa que valha, não dá para perder isso de vista, porque senão a gente fica nessa conversinha aí moderna, de ética daquilo outro,
Não é isso? Quer dizer, outro dia eu participei de uma mesa redonda sobre ética, e havia lá uma professora, né, que estava comigo lá debatendo, dizendo, não, ética é quando você, por exemplo, quando você põe sei lá o quê, como é que é, livre acesso para as pessoas deficientes, coisa do jeito. Mas isso não é exatamente ética, isso é apenas uma norma de trânsito interno dentro da empresa, ou da organização, que seja. As pessoas perderam completamente a ideia de ética para se submeterem a ética a uma espécie de corozinho politicamente correto. O que as pessoas pensam que é ética? É seguir um conjunto de orientações politicamente corretas, assim como se fosse uma cartilhazinha. E perdeu-se completamente a noção de que esse assunto é um assunto de consciência humana. É por isso que você pode ter uma empresa com 1 milhão de códigos disso, daquilo, outro, e com coisas na parede, coisas escritas em tudo quanto é lugar, e ser um bando de ladrões, de última análise. Maneiro, um caso, né? O caso da TAM, cartão fidelidade, né? A minha meta, assim, eu gostaria que um dia as pessoas abrissem seus computadores e fizessem suas reservas. Né? Eu acho que você deve fazer assim. Eu, quando vou viajar, eu faço bastante. Lá na empresa, eu tenho que ter uma pessoa só para cuidar disso, porque as pessoas só querem viajar ou na TAM, que eu tenho fidelidade, ou a Varig, que tem a pontuação, e é o dinheiro da empresa. Né? E eu vou no menor preço. O presidente da empresa viaja na Gol, né? Ele quer o menor preço. Mas é uma briga constante, e você percebe que as pessoas realmente utilizam, não, eu quero esse aqui da TAM, porque eu tenho que chegar, às vezes a pessoa manipula, você sabe, sabe, bem aquele da TAM e o preço lá em cima, também todo mais, né? Então, eu tenho que, entende, eu tenho que fazer um trabalho se a pessoa fosse consciente. Mas é porque a noção de que há um dilema moral é que está desaparecendo. Se compreende? Então, se você tem três escapatórias para o dilema moral, então o que você faz? Você inventa 3 tipos de mentira, são essas 3 aí, uma de que não existe dilema moral nenhum, ou inventa você que você não é você, ou que você está sujeito a uma regra diferente dos outros. E aí você se gruda nessas regras aí e cria uma realidadezinha à parte. Então, o problema fundamental é que, e aí então, aí nós vamos entrar num assunto muito maior do que esse, é que para você poder destruir o processo moral, quer dizer, para você poder destruir o dilema moral, você tem que primeiro destruir a noção entre realidade e fantasia. Se você não destruir isso antes, você não destrói o que é certo e o que é errado. Então, há uma enorme precariedade nesse assunto, e a gente vai vendo isso ao longo do ano, mas, fundamentalmente, é o mesmo fenômeno. Né? É o mesmo fenômeno que é a incapacidade de enfrentar o dilema moral. No fundo, é isso. Pois é isso que Aristóteles vai nos ajudar a entender melhor. Tanto é que existe, se vocês olharem ali naquela lista, existe ali uma série de livros ligados à moral. Primeiro, Ética Nicômacos, que nós vamos ler. Política. A política foi estudada em janeiro. Ética Eudêmica. Ética Eudêmica, tudo indica que é uma versão mais antiga da Ética Nicômacos, portanto é um livro que quase ninguém, no Brasil não tem editado. No fundo está dentro da Ética Nicômacos. Constituição de Atenas é um dos livros que se perderam e foi encontrado, em que Aristóteles faz uma análise da Constituição de Atenas, que deveria estar dentro do livro Política. Da Economia é um livro considerado espúrio, não é considerado de Aristóteles, embora seja um bom resumo da parte econômica da política, porque a política tem um início de um tratado econômico no início, que é esse da econômica, que deve ter sido um resumo posterior feito por um aluno desse pedaço da política. Mas o que tem aqui no livro da política está no livro Política. Da economia, perdão, está no livro Política.
A Magna Moralia, a moral maior, é considerado espúrio, ou há dúvida sobre esse. Apesar de chamar a moral maior, é o menor de todos, tem 30 páginas só. E das virtudes e dos vícios é considerado espúrio. Então, repare que se você ler a Política e ler a Ética Nicômaco, você basicamente leu toda a filosofia moral de Aristóteles. Então, aqueles aqui presentes que estiveram em janeiro fazendo curso de férias e que agora vão ler a Ética Nicômaco, leram toda a filosofia moral de Aristóteles. Isso é uma grande coisa na vida, você ter percorrido, né, o que um grande filósofo como Aristóteles, pelo menos aquilo que sobrou do que ele disse sobre como as pessoas devem se comportar. No fundo, a obra aristotélica que nós vamos tratar trata desse assunto, quer dizer, como é que o ser humano deveria se portar. Portanto, a moral é a parte da filosofia mais prática, porque a filosofia especulativa só interessa a quem tem vocação especulativa, quer dizer, a filosofia que tenta, né, pesquisar e refletir sobre as origens do mundo, mas a moral não, a moral atinge todo mundo que está vivo. Então, de todos os pedaços da filosofia, se há uma parte que é de natureza prática, chama-se filosofia moral. E é isso que o Aristóteles vai nos ajudar a entender no livro que nós começamos a ler hoje. Aqui nós fizemos também um apanhado bibliográfico para vocês, por favor, aqui desse livro. Uma das dificuldades básicas de todo o processo de estudo é o fato de que a gente não tem acesso às melhores traduções, não temos acesso, de modo geral, não se lê em outra língua que não seja o português. Nas circunstâncias de um projeto de aprendizado, de educação verdadeiro, é fundamental que se conseguisse ler em mais uma língua, assim. Faltou? Não tem por aí parado algum? Não. Tem. Tem algum aí? Parou ali? Ah, tá vendo, tá certo. Tem mais dois. Falta um ainda? Tem mais um. Também. Então tem aí bibliografia crítica da Ética Nicômacos de Aristóteles no Brasil. A primeira edição que você tem aí, você tem notícia, é essa da editora Atena, 1940, depois reedição em 44, 50, 59, 62. A editora Atena já não existe mais há muito tempo. E essa tradução é uma tradução portuguesa, Cássio M. Fonseca. Então essa tradução vocês encontram aí nos sebos, tem aos montes, e na biblioteca pública também. Aí a Ede Ouro, que é essa editora brasileira, especialista em estragar os livros todos, né? Eles são muito sinceros, porque tem assim na primeira página assim, um livro de ouro é incomparável. É mesmo? É impossível ser pior. Eles são uma gráfica que resolveu publicar livros. Então tem um outro livro bem feito, preciso reconhecer. Mas são pouquíssimos, porque esses livros compridinhos assim... Aquela da Ilíada, por exemplo, é boa. Aquela é boa. Tem alguns que são bons, mas a maioria dos livros são... Por exemplo, esse tem uma tradução dos noivos, muito boa, da Marina Gaspar, e na capa está escrito assim, Os Noivos, de Alessandro. Não conseguiram botar o sobrenome do autor, faltou o Manzoni. Quer dizer, é uma coisa que você não faz, né? Uma editora não pode esquecer metade do nome do autor na capa. Então, eles fazem uns livros baratinhos, que não tem margem para economizar papel. Você não consegue estudar com o livro, não tem onde escrever. As linhas são tão próximas que você, depois de uma certa hora, ou antes de uma certa hora, não consegue saber onde acaba a linha e começa a outra. É um terror. Então, a Ede Ouro pegou e relançou essa mesma tradução aqui, do mesmo tradutor, né? E tem muitas reedições da Ede Ouro, várias, sei lá, 20, quantas forem. Aí você tem uma nova tradução da Abreu Cultural, que veio a ser a mesma coisa que Nova Cultural, porque eles separaram lá nos dois filhos, né? Que é a tradução do Leonel Valandro e do Gerd Bornheim, já falecidos, os dois, aliás, 73,
São esses livros que vendem aí baratinho, esses livros com capa dura, vermelha ou verde da Abreu Cultural, Os Pensadores, que é uma tradução do inglês. A tradução portuguesa deve ser, essa desse caso, deve ser do francês, provavelmente. Agora, essa da Abreu Cultural é garantidamente do inglês, do William David Ross, que é um grande tradutor de Aristóteles. Coleção Os Pensadores, também editado com o selo Nova Cultural. Aí você tem uma edição maravilhosa, que é essa aqui, da UNB, traduzido pelo Mário da Gama Curi, direto grego. Essa edição é a edição preferencial se nós pudéssemos comprar o livro para vocês, mas não tem para vender, porque está esgotado, não tem como comprar o livro. Então não pudemos usar essa aqui, que é a edição de referência, digamos. Ela é uma tradução feita do grego, editada. Esse Mário da Gama Curi é filho de um dos maiores especialistas em português que teve no Brasil, Adriano da Gama Curi. E eu nem sei se ainda é vivo, deve ser alguma pessoa de uma certa idade já, mas ele traduziu o teatro grego todo. Esse Mário da Gama Curi. Se vocês encontrarem, sempre comprem, que vale a pena. Não podendo ficar com essa então, né? Vamos para a segunda opção, que é a Edipo, do Edson Bini, que é essa aqui, que é essa que nós vamos usar aqui. Essa tradução também foi feita do grego. E é uma tradução de boa qualidade, tá? Não há nenhum problema, boa qualidade. Vocês vão gostar dela. E essa tem aí as edições todas aí, ó, 95, 2002, possivelmente a que vocês receberão, nós não recebemos da editora ainda, é essa de 2007. E a Martin Claret, que é uma outra picaretagem que tem aí, tem uma tradução de um tal de um Pietro Nassetti, que não deve existir. Eles pegaram uma tradução antiga e mudaram algumas palavras para parecer que foram os que fizeram. E eles têm uma edição por ano, mais ou menos, desse livro, que você compra muito barato, mas sempre assim, com uma certa suspeita. E há uma tradução muito recente desse José Veríssimo Teixeira da Mata, que é um professor lá de Goiás, da Universidade Federal de Goiás, que lançou lá em coedição com a Alternativa, lançou uma tradução do grego, que eu não conheço, mas que recebeu, a pessoa em si parece que recebeu elogios. Então, essa é a bibliografia do livro em português. Não há outros livros que não sejam esses. Então, nós não podemos pegar a Ética Nicômaco, então ficaremos aí conformados em ter a edição do Edson Bini, que é um tradutor do grego, mora em Bauru, é um estudioso de uma certa idade, que mora em Bauru e está traduzindo várias obras. Ele traduziu o órgão, por exemplo, o conjunto das obras ditas instrumentais foi traduzido por esse Edson Bini. Tenho a impressão que ele já deve ter umas 5 ou 6 grandes obras do Aristóteles traduzidas. A qualidade é boa, o livro é razoavelmente bem feito, vamos nos dar bem com ele com certeza. Então é isso. Que tal? Ética a Nicômaco. Aristóteles tem um pai chamado Nicômaco e tem um filho chamado Nicômaco. Há variações na tradução, que há sempre um problema de transliteração. O grego é escrito com um outro alfabeto, que não o alfabeto romano, né, o alfabeto que nós temos aqui, e aí então a transliteração sempre é difícil, porque há todo tipo de problema. Por exemplo, quando um grego quer dizer estratégia, diz estratégia. Mas quando você ouve alguém falar assim, estratégia do negócio. Bom, mas aí o problema é que, embora em grego diga estratégia, nós em português estamos obrigados a dizer estratégia, porque nós não recebemos a palavra estratégia do grego, mas recebemos do latim, e no latim eles trocaram para o paroxítono. Então, como nós somos descendentes do latim e não do grego, nós temos obrigação de atender à norma latina. Então, esse é só um dos inúmeros problemas que existem quando se traduz do grego para português. Então, um autor acha que é Nicômacos e o outro acha que é Nicômaco. 2 tradutores. Provavelmente não há boa solução entre os dois, sabe? Deve ser um problema meio que insolúvel. Então, esse problema nós teremos o tempo todo. Às vezes haverá palavras que não são escritas do mesmo modo nesses 2 livros. Eu digo esses 2 livros porque
eu mais ou menos monitoro essa tradução por essa aqui. Quando as duas não combinam, eu pego a tradução inglesa, que é uma tradução maravilhosa, uma tradução da Universidade de Princeton, que é a tradução de Oxford, que quando os ingleses foram, então, a primeira tradução, digamos assim, completa é a do Immanuel Becker, que é a tradução oficial de Aristóteles para o alemão. Então foi o Immanuel Becker quem deu a primeira formatação numa língua não grega. Aí, a partir da tradução do Immanuel Becker, que é lá do século XIX, está naquela cronologia que vocês receberam, né? Então, cada país fez a sua. Então, a Inglaterra fez uma tradução de que esse Ross, que foi citado aí, é o principal tradutor, e essa tradução é editada por várias editoras em língua inglesa. Se um dia se você conseguir ler um certo inglês, não precisa ser muita coisa não, mas se você tiver assim um dinheiro que você não investir num livro, esse é um livro maravilhoso para comprar. São as obras completas de Aristóteles na tradução inglesa, que é maravilhosa, cristalina, é alguma coisa excepcional. Então, o que eu faço basicamente quando eu preparo aqui o nosso encontro é usar essa edição aqui, aquela que vocês terão igual. Aí, quando comparo sempre com essa aqui, procuro criar um contraponto entre as duas. Quando há divergências muito grandes entre as duas, eu uso como voto de Minerva, né, como fiel da balança, eu uso a edição inglesa, que é um livrão, assim. Tá? Só, é isso? Só surgiu uma dúvida aqui, o Immanuel Becker é a tradução para o alemão, né? O inglês, qual é? É do Ross, esse Ross que é citado ali como uma das matrizes na bibliografia do livro. Tem ali o Leonel Valandro e o Gerd Bornheim, pegaram a tradução do Ross para fazer em português. É o quê? Isso. É daqueles velhos. Esses sujeitos aí, viu, vocês não se iludam, sabe? São daqueles velhinhos, passaram 50 anos fazendo isso. Às vezes ficou 50 anos ali, naquele negócio. Eles são pessoas notáveis. O Carlos Alberto Nunes, que traduziu todo o Platão para o português, tinha que ter estátua na praça. O Mário da Gama Cury traduziu todo o teatro grego e a política e a ética Nicômaco. Tinha que ter estátua na praça. Sabe, essa gente que faz os trabalhos de fôlego, porque uma civilização, qualquer perspectiva civilizacional só existe se você tiver alguma base em cima da qual fazer. Então, a gente é muito dado a coisas leves, né? Mas quando aparece alguém, um brasileiro, que tem essa perspectiva de trabalho pesado, a gente tem que dizer assim, opa, peraí, aqui tem alguma coisa excepcional, né? Não é isso? Por exemplo, Aristóteles não tem traduzido em português no Brasil. Agora, em Portugal, existe um projeto, está citado aí no material de vocês, agora existe um projeto de um grupo de trabalho em Portugal, está traduzindo todo Aristóteles para português. Você acessa os textos traduzidos na internet. O texto da internet é sempre um pouco ruim, né? Tem esse problema grave. Né? Bom, então, pegando aqui então o nosso livro, como a gente não sabe quantos são de fato as pessoas do curso, nós só saberemos no próximo encontro, mas agora a gente tem uma certa base para fazer a compra dos livros, então enquanto a gente não tem o livro, nós fizemos uma cópia para vocês do início do livro, apenas do comecinho, que é para a gente poder trabalhar hoje sem o livro. Né? A partir do próximo encontro vocês recebem já o livro. Não sei se vai vir com essa capa aqui, talvez seja outra, nem sei que edição é essa aqui, deixa eu ver. Segunda edição. Essa é uma edição de 2007. É que, às vezes, na lista editorial, você chama de reimpressão, né? A diferença da edição e da reimpressão é que a reimpressão é o mesmo livro sem modificação nenhuma. E a edição pressupõe alguma mudança de um livro para o outro. É por isso que, embora deva existir várias edições, eles chamam essa aqui de segunda. Deve ser por essa razão, provavelmente. Há aqui uma introdução muito interessante, espero que vocês consigam ler depois sozinhos, mas nós estamos indo direto para a página 37. Página 37, por favor. Livro 1. Ao longo da leitura, eventualmente vocês sentirão que às vezes está um pouco desarranjado o texto. Isso é
inevitável. Alguém não recebeu? Tem para todos, temos 27 cópias. Alguém não tem? Todos têm. Então, na página 37, começa aí a leitura do livro Ética a Nicômaco. Ninguém sabe se Aristóteles dedicou ao pai ou ao filho. E ambos têm o mesmo nome. 37, mas aqui a segunda página começa na 38. Mas é porque é 37. A primeira é 37, porque não está. Onde diz livro 1. Tá certo. Muito bem. Então, embora o Nicômaco era filho de Aristóteles e pai e filho tinham, pai de Aristóteles e o filho tinham o mesmo nome. Uma tese que sempre foi mantida é de que o Ética Nicômaco fala assim, porque o filho teria editado a obra depois da morte do pai. Mas, por outro lado, há informações muito pequenas sobre a vida de Aristóteles. As pessoas naquela época não tinham biografia publicada. Como eu se fiz por si mesmo, como eu se fiz por si mesmo. Ninguém fazia isso, né? Então, Platão, por exemplo, mal conhecemos a vida. Não sabia se nem se Platão foi casado, coisas assim. Aristóteles foi casado, ele deixou, foi um sujeito amorosíssimo, teve um amor familiar extraordinário, casou com uma moça que ia ser transformada em escrava, casou com ela para impedir que isso acontecesse, foi um sujeito de alma generosíssima. Aristóteles era um sujeito extraordinariamente bom e fez coisas muito grandiosas moralmente falando. Era um sujeito extraordinariamente bom moralmente. Platão não se tem a mesma impressão, não que se tenha alguma coisa contra ele, mas é que ele já era um homem aí associado a tentativas de golpes, tal, tinha aí alguma ligação aí com essas coisas, mas Aristóteles não. Aristóteles era um sujeito assim de uma qualidade humana extraordinária. E Aristóteles, mesmo assim, sabe-se pouco dele. E entre as coisas que se sabe é que o filho teria morrido cedo, portanto não deve ser o filho que editou. Provavelmente mesmo foi uma homenagem ao próprio filho. Assim, olha, essa é a ética que eu gostaria que o meu filho tivesse, entendesse sobre o mundo. Então é isso que ele vai começar. Então no livro 1, temos ali, notem que do lado esquerdo você tem ali um númerozinho, 1094A1. Repararam nisso? O que é que significa isso? Significa o seguinte, que na edição do Immanuel Becker, o que o Immanuel Becker fez? Ele pegou todos os livros, traduziu para o alemão, colocou-os em ordem, em páginas sempre com 2 colunas. Então, se você quiser saber a que página da tradução do Immanuel Becker esse texto se refere, você vai lá no Immanuel Becker, no 1094, e encontra lá na coluna A. Coluna A é a coluna da esquerda, a B da direita. Porque no Immanuel Becker está em 2 colunas. Se você pegar o livro do Ross, a edição Oxford, também tem, quase sempre dá certo. Inglês e alemão dá certo, porque são 2 línguas parecidas. Em português, nem sempre, porque como a nossa língua exige mais conversa para dizer a mesma coisa, então de vez em quando essa numeração não bate. Além disso, a sequência dos livros do livro do Ross não é a mesma do Immanuel Becker, tem uma diferença ou outra. Então nem sempre funciona bem. Mas aqui é como se faz, por exemplo, para que possa haver uma referência, né, em algum lugar. É assim que eu descubro lá no livro do Ross quando tem algum problema. Como é que eu sei isso? Eu abro lá o livro de Rosa à minha frente, fico com esses 2 livros aqui e com o do Rosa aqui. Arrumei naquele negócio de igreja para botar o livro em pé, de livro. E aí eu fico olhando aquele livro, e aí está encrencado, eu vou lá e olho no Rosa. Descobri em 5 minutos, em 20 segundos, onde é que está o problema. Entendeu? Então, todo livro assim, digamos, que é um livro que seja base de estudos assim, muito sérios, tem de ter isso aqui, que é uma referência a uma matriz qualquer a partir da qual você analisa a obra. Agora, eu não sei o que significa 1, porque só tem 1 o tempo todo, nunca muda esse número de um para outro. E no Ross não tem isso, e nem no Mário da Gama Cury. Aqui também tem, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Do lado, também tem aqui, do lado da página, também tem a referência ao Immanuel Becker, que é, digamos, a edição Princeps. Como é que você sabe a referência a quem? A qual livro? Porque todo mundo faz o Immanuel Becker.
porque como o Immanuel Becker foi o primeiro que compilou, então todas as traduções usaram aquela versão. Mas isso é uma coisa usual? É isso mesmo. Faz uma revista do livro, em algum lugar, faz alguma referência da de modo geral, esse aqui não tem, mas devia ter. Esse aqui diz que foi do Immanuel Becker, tá vendo? Então esse aqui diz aqui, mas esse aqui, Mário da Cury, é um erudito, né? Então diz assim, ó, você vê, ó, no prefácio do Mário da Cury. O texto adotado para a tradução foi basicamente o da edição de Immanuel Becker, das obras completas de Aristóteles para a Real Academia da Prússia, Berlim, 1831, cuja paginação reproduzimos à margem da nossa tradução, por ser usada como referência em quase todas as obras posteriores relativas ao nosso autor. Não é que ele traduziu do alemão, entenderam? Traduziu do grego, mas a organização da tradução é a do Immanuel Becker, então há uma equivalente. É como se do Immanuel Becker em alemão e o Mário da Gama Cury em português pudessem ser comparados com relação ao original grego. Então ele está nos contando isso porque ele é mais erudito do que o outro, né? O outro não se deu o trabalho de contar, achou que não tinha importância nenhuma. O problema é que as pessoas soubessem. Então quase todos esses livros antigos, eles usam o teatro grego é todo assim. A Bíblia é assim, né? O conceito de capítulo e versículo, não é esse? Então, quando eu digo assim, capítulo tal, versículo tal, todo mundo sabe do que eu estou falando. Então, o conceito da Bíblia é esse, daquela paginação da Bíblia é esse mesmo, é o mesmo conceito. Então, essa é a ideia central. Então, esse numerinho aqui está para a gente dizer, para a gente procurar resolver a dúvida de tradução lá do Immanuel Becker ou no Ross, né? Que é a edição que eu uso, por exemplo, a tradução para o inglês, não para o alemão. Vamos lá então, pessoal. Livro 1. O que gostaria de ler? Nosso sistema que a gente vai lendo em voz alta. Voluntário. Eliane, por favor. Considera-se que toda arte, toda investigação e igualmente todo empreendimento, projeto, previamente deliberados, colimam algum bem. Pelo que se tem dito, com razão, ser o bem é a finalidade de todas as coisas. Colimar é visar, né? Visam algum bem. Uma das principais características da filosofia de Aristóteles é que Aristóteles ele parte de determinados axiomas. O que são axiomas? Axiomas são verdades autodemonstráveis que você não precisa perder tempo gastar tempo para explicar. Porque não dá para você explicar tudo. Determinadas coisas têm que ser pontos de partida. E um desses axiomas é esse, um dos mais importantes em Aristóteles. É o axioma de que tudo aquilo que você faz com o objetivo de obter algum bem. Mesmo quando pode acontecer de alguém produzir algum mal. Quer dizer, esse objetivo de produzir o mal não é uma característica normal da ação humana. Ela pode existir, de fato, há pessoas que fazem mal, mas essa característica é uma característica, digamos, acidental e não normal. Então, por exemplo, você vai ler Aristóteles inteiro e vai aparecer a palavra Deus 5 vezes. Isso nos autoriza a imaginar que Aristóteles era um agnóstico ou um ateu? Não, Aristóteles simplesmente lida com a existência de Deus de modo axiomático. Diz assim, olha, tudo que existe porque alguém inventou essa coisa que existe. Então, por exemplo, essa mesa foi inventada por um marceneiro. Então, se tudo aquilo que é movido, né, movido simbolicamente por alguma força motora, você não pode regredir com isso ao infinito, porque seria completamente absurdo que pudesse haver uma série infinita de causas. Então tem de haver um momento que tem uma causa primeira, porque é uma coisa de absoluta necessidade lógica que seja assim. Então o Aristóteles propõe a ideia de motor primeiro, que é Deus, só que ele não chama de Deus, porque a existência de Deus para Aristóteles é completamente axiomática. Ele não precisa demonstrar, ele acha assim, Deus é alguma coisa tão óbvia que se autodemonstra. Não é preciso gastar um livro de filosofia para explicar isso, embora ele tenha escrito determinadas coisas que parecem muito com teologia.
Mas ele não está preocupado em discutir se Deus existe ou não, porque ele parte de uma verdade axiomática de que Deus existe de fato. Porque é necessário, não chama de Deus, chama de motor primeiro, porque é necessário que haja um motor primeiro. Então, do mesmo modo que é necessário que exista um motor primeiro, é preciso que haja um objetivo humano em todas as coisas. Esse objetivo humano é, na visão de Aristóteles, é o bem. É claro que isso significa muito pouco, porque nós não sabemos mais o que é o bem em seguida, né? Então, o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai dizer simplesmente o seguinte, olha, o resumo da ética de Aristóteles, apenas para que vocês compreendam já todo o esquema do livro, antes de começar, é assim, olha, tudo que os seres humanos fazem com o objetivo de atingir um bem. Mas qual é o bem que os seres humanos querem atingir? Olha, tem que ser um bem maior do que todos, porque bens intermediários não servem, porque bens intermediários estão em função de um bem que os sucede. Não é isso? Então, comprar um automóvel é um bem intermediário para o seu conforto, ir para a praia do seu automóvel, coisas do gênero, da locomoção. Então, há apenas um bem que é final, verdadeiramente final, e esse bem chama-se eudaimonia. Eudaimonia significa felicidade. Mas a pergunta é, o que é felicidade? Porque felicidade pode ser muita coisa. E aí, então, ele passará o livro inteiro tentando nos explicar o que é felicidade. Portanto, para nos explicar o que é o maior dos bens humanos, ele vai nos explicar, afinal de contas, em última análise, qual é o sentido da existência humana. No fundo, só se pode saber o que fazer se você souber qual é o bem maior que você deve perseguir. Essa é a essência de toda a filosofia moral de Aristóteles. Esse livro aqui é o livro mais, digamos assim, mais prático de todos os livros que Aristóteles escreveu. Mas isso eu apenas resumi muito grosseiramente. Ele vai nos explicando, pegando cada pedacinho desses e esmiuçando. De vez em quando nós vamos sentir que faltou alguma coisinha, mas são momentos muito pequenos que a gente vai conseguir conviver com ele. Tá? Então, continuamos, Helene, por favor. A verdade é que se observa uma certa diversidade entre as finalidades colimadas pelas artes e ciências, e, em alguns casos, a praticar a arte é ela mesma a finalidade, enquanto em outros casos a finalidade é algum produto distinto da mera ação de praticar a arte, sendo que nas artes cujas finalidades são determinadas, coisas distintas da prática das próprias artes, tais produtos são essencialmente superiores às ações ou atividades das quais resultam. Muito bem. Os exemplos que ele mesmo dá. Quer dizer, qual é a diferença? É a diferença que há entre alguém que toca uma flauta e alguém que constrói um navio, uma casa. Quer dizer, no caso de tocar a flauta, o objetivo é tocar apenas a flauta. Tocar a flauta é o objetivo do flautista. Mas o construtor de uma casa, de um navio, tem como objetivo alguma coisa que transcende aquela arte, que é o resultado final, porque a música não, a música está ocorrendo na medida em que você a produz. Mas o construtor de uma casa está produzindo arte, no sentido grego aqui, técnica, é técnica. Então a arte é no sentido não artístico, como nós hoje entendemos, mas no sentido de técnica, de habilidade. Então a arte é mais ou menos como, vai desde saber lavar a louça, que não é um negócio que não é tão óbvio assim, que tem que aprender a lavar, pelo menos para fazer economicamente, não é isso? E bem economicamente. Lavar a louça não parece fácil, mas não é. Você tem que aprender a fazer. Até a arte de fazer uma cirurgia, sei lá, do cérebro, para interferir lá, uma arte lá de suturar um coração, sei lá. Então tudo é arte. No grego são todos técnicos, né? Então você tocar uma flauta envolve um conhecimento. Então ele está dizendo aqui que existem dois tipos de atividade humana. Uma que é voltado para si própria, como o tocador de flauta, e outro que é voltado para a produção de alguma coisa. Então vamos entender agora o que ele nos diz. Olha só. Verdade é que se observa, quarta linha, verdade é que se observa uma certa diversidade, é uma diferença entre as finalidades colimadas pelas artes, ou seja, entre as finalidades que as artes como a carpintaria têm. Não é isso? A arte sempre lembrando que é técnica, né? E ciências. Então, o filósofo
tem a ciência do pensamento. Então, a ciência, que é o conhecimento, não é como o trabalho de um carpinteiro. Porque a ciência, ela é em si própria suficiente, enquanto que o carpinteiro precisa produzir a casa. A filosofia acontece quando você filosofa. No fundo, isso da gente pegar um livro de filosofia é uma espécie de necrofilia, né? Porque, no fundo, a filosofia acontece automaticamente no momento que você a faz. De todas as atividades humanas, a filosofia é aquela mais imanente. Porque ela, no fundo, acontece, porque nós não sabemos bem o que nós chamamos de filosofia. Então, nós estamos aqui estudando um texto de filosofia, que o Aristóteles, de quando ele filosofou. Mas um filósofo, na verdade, fôssemos nós filósofos, nós filosofaríamos automaticamente. Então, na hora em que você está filosofando, a filosofia está acontecendo. Depois que você transformou isso num livro, virou uma espécie de cadáver do que você fez, que você revisita. É um tipo de necrofilia sofisticada, mas é. Então, o ato de filosofar é instantâneo e ele desaparece quando você para. Falou necrofilia ou necrofilia? Necrofilia, é. Então, o ato de filosofar é instantaneamente acontecido. Depois, ele vira um relatório, que é esse livro que nós estamos lendo aqui. Entenderam? Tá? Havia um compositor extraordinário, um maestro romeno, que se negou durante a vida inteira a gravar qualquer uma das suas apresentações. Ele só acreditava em apresentação ao vivo. Ele dizia que depois que você capturou o som e colocou num livro, numa gravação, aquilo é uma exumação do cadáver. É o maestro. Agora está cheio de livros aí, se encontra tudo quanto é lugar os discos, porque os filhos resolveram né, se contrapor a essa decisão do pai. Não sei, mas esse Celibidache é um maestro romeno que tem gravações maravilhosas, mas ele, enquanto vivo, proibiu qualquer um de gravar. Gravava, mas não podia botar no disco, porque ele achava que o ato de tocar música é um ato que se esgota no próprio tocar a música. É isso que ele está aqui dizendo, que enquanto que as ações do carpinteiro só se esgotam na casa completa, portanto são ações de preparação para uma outra coisa, o ato de tocar a flauta é instantaneamente suficiente. Tá certo? Quer ver? Vamos olhar um pouquinho mais para frente. Então, verdade é que se observa uma certa diversidade entre as finalidades colimadas pelas artes e ciências. Em alguns casos, a ação de praticar a arte é ela mesma a finalidade, tocar a flauta. Enquanto em outros casos a finalidade é algum produto distinto da mera ação de praticar a arte. Ou seja, a casa não é igual a você aplanar a tábua. A casa não é a tábua aplanada, mas é uma outra coisa. Sendo que, nas artes cujas finalidades são determinadas, coisas distintas da prática das próprias artes, tais produtos são essencialmente superiores às ações ou atividades das quais resultam. Então, o produto do carpinteiro, ou seja, a casa, é mais importante, é superior aos atos que produzem a casa. É isso que ele está dizendo. No caso, por exemplo, a confecção de armas na guerra. A arma é mais importante do que os atos industriais que a produzem. Por quê? Porque se os atos industriais, como ligados à metalurgia, ligados à preparação de madeiras, né, se esses atos todos aí têm por único objetivo produzir a arma, então a arma é mais importante do que os atos. Mas isso não acontece no caso da flauta, porque a flauta, o tocar música, se esgota no próprio tocar música. É o maestro Celibidache dizendo que não se deve exumar músicas, que a música só existe na prática mesmo quando tocada a primeira vez e a partir disso nunca mais. O que implicaria que nós só pudéssemos usufruir, né, de música ao vivo, que é o que deve acontecer com esse negócio de pirataria, né? Provavelmente vai
você vai ficar assim, né? O artista só vai ganhar dinheiro tocando ao vivo, porque do jeito que está, né? Quem é que vai comprar um CD daqui? Só quem compra música erudita. O resto virou. É isso? Então, vamos continuar. Eliane, por favor. Porém, visto que há múltiplos empreendimentos, artes e ciências, segue-se que suas finalidades são igualmente múltiplas. Por exemplo, a finalidade da medicina é a saúde, e a da construção de navios, um navio. A da estratégia, a vitória. A da economia doméstica, a riqueza. E aqui é preciso vocês tomarem muito cuidado, porque na política, Aristóteles faz uma avaliação da economia, porque a economia, para Aristóteles, é um pedaço da política, é um pedaço da moral. Porque a economia, ecos nomos, é a arte de você sustentar a sua família. Porque, para Aristóteles, qualquer ação de natureza especulativa, qualquer ato econômico que vise ao enriquecimento, ou seja, o ato de acumular moeda, a moeda para Aristóteles é apenas um meio de troca, porque a economia anterior é a economia do escambo. Eu crio uns porquinhos e preciso trocá-los por algodão. Então, o problema dessa maneira de fazer as coisas é que nem sempre eu encontro um sujeito sem algodão e queira porquinhos. Então, eu tenho que começar a triangular as operações, vai ficando complicadíssimo. Então, inventou-se um negócio chamado moeda para tornar as operações simples. Então, tudo que significa transpor esse limite da existência monetária, ou seja, tudo que não for apenas auxílio às trocas, para Aristóteles não é mais economia, chama-se crematística. Crematística é a arte de enriquecer. E o Aristóteles acha que crematística, o enriquecimento em si próprio, é, no mínimo, moralmente discutível. Porque o que ele chama de economia é a capacidade que tem uma família de se sustentar. É até aí que vai a palavra economia para Aristóteles. Agora, quando a moeda liberta-se desse sentido original de permitir as trocas e vira em si própria um assunto de troca, quer dizer, quando você cria o banco, né, quando você cria o empréstimo, o crédito, então isso abre um novo pedaço do mundo econômico, que não é mais econômico, mas é um mundo ligado à especulação, que ele não chama de economia, ele chama de crematística. Então, por favor, quando aqui está traduzido por riqueza, o Omar da Gama Curi também traduziu por riqueza, e também está assim no livro, na tradução inglesa, eles estão aqui falando assim de um modo simbólico, porque Aristóteles não está aqui dizendo que o objetivo da família é ficar rica, mas é apenas sustentar as suas necessidades básicas. Então ele não chama isso de economia, isso é crematística na visão de Aristóteles. Então o objetivo da economia doméstica é o sustento da família. Continuamos, Eliane, por favor. Em casos nos quais várias dessas artes estão subordinadas a alguma capacidade única, tal como a confecção de rédeas e as demais artes relativas a equipamentos de cavalos, estão subordinadas à equitação, e essa e todo o outro empreendimento bélico à estratégia, e de maneira análoga outras artes se subordinam ainda a outras artes. Em todos esses casos, digo que as finalidades das artes principais são mais desejáveis do que as finalidades das artes que lhes são subordinadas, uma vez que essas últimas finalidades somente são visadas em função das primeiras. Então, mais importante do que a fabricação de telas é a arte da equitação, a arte. Imagine como era importante o cavalo em termos bélicos, né, em termos militares na época de Aristóteles. Então, mais importante do que a arte de fazer celas é a arte da cavalaria. Porque, no fundo, as celas só são feitas para que a arte da cavalaria possa ser mais bem executada. Então, o que ele está querendo entender é que há uma hierarquia de bens. Não é isso? No fundo, não é o que ele está dizendo, é que alguns bens são mais importantes do que outros bens. Então, os bens mais importantes são os bens finais do que os bens intermediários. Então, a cela é um bem, é verdade, mas ela é um bem intermediário
que só existe em função do quê? Da arte de andar a cavalo. E você pode até mesmo circunstancialmente dispensá-la, porque há inúmeros exemplos aí de sociedades que andaram sem sela. Por exemplo, os índios americanos sempre cavalgaram a pelo, né? É isso. E mesmo os romanos, veja, os romanos que fizeram um sistema jurídico monumental, demoraram até o ano, a humanidade demorou até o ano 1000 para aprender a encilhar um cavalo direito. Os arreios romanos eram todos eles eles eram todos judiavam do cavalo, apertavam. Então você vê como demorou para saber encilhar um cavalo, né? E isso demorou 1000 anos para fazer isso. Tá? Bom, continuamos? Sendo indiferente se as finalidades visadas nas ações são as próprias atividades ou alguma outra coisa distinta destas, como no caso das ciências mencionadas. Não tem aqui nada de novo. Se, portanto, entre as finalidades colimadas por nossas ações, houver uma que desejamos por si mesma, ao passo que desejamos as outras somente por causa dessa, e se não elegemos tudo por causa de alguma coisa a mais, o que de certo resultaria num processo ad infinitum, de sorte a tornar todo desejo fútil e vão. Está claro que essa uma finalidade última tem que ser o bem e o bem mais excelente. Ele está falando aquilo que disse a respeito de Deus. Quer dizer, você não pode, tem uma hora que você tem que parar, tem uma hora que você chega a um bem que é o que você quer de verdade, né? Imagine assim um exemplo para dizer isso. Imagine que alguém tivesse uma nota promissória de R$1.000. Eu vou cobrar o Luiz, mas Luiz não, mas essa nota promissória aqui só pode pagar se o Marco pagar os R$1.000 que está me devendo. E o Marco, ao ser cobrado, diz que só pode pagar se o Jorge pagar os R$1.000, e aí o Jorge precisa que o Rodrigo pague. Quer dizer, quando é que eu vou receber os R$1.000? Nunca. Porque nunca vai chegar o sujeito que vai pagar. Então, como todo mundo vai jogar a dívida com o outro, então a gente não pode raciocinar filosoficamente assim. Tem de ter algum momento em que há um bem necessariamente existente, que é o bem último. Esse bem tem de existir logicamente. Tem que ter uma hora que alguém apareça com os R$1.000. É isso que eu estou chamando aqui para vocês de axioma fundamental aqui moral de Aristóteles. É que há um bem que todo mundo quer, que não é mais um bem intermediário. Porque não fica uma conversa assim, por que você quer o carro? Porque com o carro eu posso namorar. Por que você quer namorar? Porque namorar é bom. Mas por que namorar é bom? Tem que ter uma hora em que você para, que você chega num negócio que é o que você quer de verdade, e só aquilo que você quer de verdade e não outra coisa. Isso tem de necessariamente existir, porque senão teríamos que postergar esse bem ad infinitum e isso não teria cabimento nenhum. Então, do mesmo modo que tem de haver Deus porque alguém fez as coisas num belo dia, tem de haver algum bem que todo mundo persegue de qualquer maneira. A existência desse bem é necessária e obrigatória. Então, ele está começando a nos dizer isso. Que, apesar de que alguns bens são intermediários, a sela é um bem intermediário para a cavalaria. Mas por que eu quero a cavalaria? A cavalaria é para me defender. Mas por que você quer se defender? Porque a gente tem um inimigo poderoso, e assim por diante. Então, se você for intermediário, você nunca mais para. Tem que chegar um momento em que você para de jogar para frente e diz, esse é o bem final que eu preciso ter. Isso é um axioma. Ele está produzindo esse raciocínio como premissa da conversa aqui. É isso? Então, vamos lá. Não será, então, o conhecimento desse bem mais excelente, muito importante do ponto de vista prático para a conduta na vida? Então, olha a pergunta fundamental, né? E não será, então, o conhecimento desse bem mais excelente, quer dizer, o bem último, muito importante do ponto de vista prático para a conduta da vida? Porque se você não sabe qual é o bem final que você deve almejar, que você deve visar ou polimar, como é que você consegue saber como é que vive? Não esquecer jamais nenhum minuto que ele está nos ensinando a viver. O Aristóteles, na sua moral a Nicômaco, dizendo assim, meu filho, Nicômaco, você viva assim que é certo. Então ele está dizendo que não dá para você, de fato, imaginar como será a sua vida, se você não for capaz de indicar no horizonte alguma coisa, algum bem a ser perseguido.
Continuamos. Não nos tornará ele melhor capacitados para atingir o que é adequado, como aqueles que têm um alvo no qual mirar? Se assim for, temos que tentar determinar, ao menos em esboço, em que consiste exatamente esse bem mais excelente, e de qual das ciências teóricas ou práticas é ele o objeto. Ok? Está todo mundo acompanhando? Está bem claro, né? Muito bem, vamos lá. Seria assim de se concordar ter que ser ele o objeto da ciência entre todas, de maior autoridade, uma ciência que fosse preeminentemente a ciência maior. E parece ser esta a ciência política. Lá embaixo? Pode ler. O leitor não deve estranhar que Aristóteles diga política e não ética. Para a estagirita... O estagirita é Aristóteles, que nasceu em Estagira. Para o estagirita, a ética, tratando da ação e do bem no âmbito do indivíduo, é apenas ciência prática, acessória subordinada à política. A ciência prática maior, na medida em que o ser humano é um animal político, isto é, em sua essência e se atualiza. Atualiza quer dizer, se torna real. Realiza-se em ato, Se atualiza. viva e necessariamente na vida, em sociedade e no Estado. O bem mais excelente, o nobre e o justo acabam por ser objetos da política e não da ética. Estado é polis, né? Está vendo ali escrito em grego, pi começa com pi, ali polis. Polis é Estado. A tradução que está dando para Estado é original polis. Ontologicamente, um indivíduo isolado não existe, embora exista biologicamente e psicologicamente, determinando a necessidade da ética. Como diz muito expressivamente o eminente helenista H. Hackman, para Aristóteles, a ética é um departamento da política, o que vale dizer que não lhe é, a rigor, funcionalmente distinta, mas está nela contida. Então, agora, pessoal, ficou claro que a gente leu a política antes da ética. Porque a política de Aristóteles e a ética são a mesma coisa. Então, deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês, porque isso é fundamental para entender o resto do livro. Aristóteles diz assim, olha, a vida humana só existe em sociedade. Não há vida humana fora da sociedade. Isso é alguma coisa um pouco hoje em dia posta em dúvida, porque todo mundo é meio russoniano. Jean-Jacques Rousseau era um filósofo, não era um filósofo, né? Era um homem de ideias, um intelectual suíço, não era francês, era suíço, que inventou a tese do selvagem, né? do bom selvagem, que é a ideia de que os seres humanos nascem maravilhosamente bons, são todos bonzinhos e que a sociedade os estraga. Então, essa tese do bom selvagem é a tese do Jean-Jacques Rousseau, é essa tese que nós usamos até hoje para, por exemplo, mistificarmos os índios. Então, quantas vezes você não ouviu falar, os índios é que são a sociedade perfeita, porque eles não mentem. Uma vez eu passei uma tarde conversando com uma professora da USP, uma senhora de idade, que mora aqui em Curitiba, muito divertida, inteligente, que me passou a vida frequentando comunidades indígenas. Falei assim, mas como é que é a sua experiência disso? Falei assim, não tem ninguém mais mentiroso que índio. O índio mente sistematicamente para qualquer um que seja índio. Então, qualquer coisa que ele pareça, assim, que ele inventa na hora, ele te conta assim, com um ar de... Eles são completamente mentirosos, sem vergonha, trapaceiros, safados, tudo isso eles fazem o tempo todo. Então, a gente branco que tem essa visão romântica de índio, de que eles são, assim, uma sociedade intocada, eles são perfeitos, e que nós é que somos os maus. É toda... Isso é bem engraçado. Estava em São Paulo no evento, estava um índio vestido de índio, numa roda, e o pessoal falando, né? Parecia que era um bicho, assim, né? E aí, o que você está achando, né? Primeira vez, ele primeira vez, falando todo prédio, eu estranhei, né? Muito trânsito. Daí estava ele explicando, chegou um cara, assim, que não estava prestando da conversa. E aí, meu, você de novo por aqui, tudo bem? Eles são absolutamente trapaceiros. Não mais do que nós, mas são tanto quanto nós, porque no fundo a espécie humana é uma só, né? Tem variações raciais, étnicas e tal, mas no fundo é a mesma coisa. Então, toda essa visão romântica do selvagem primitivo que nós temos hoje é uma visão russoniana, é uma visão que veio desse Jean-Jacques Rousseau, que botou na cabeça das pessoas a ideia de que a sociedade
é que estraga o ser humano e que os seres não socializados, como crianças pequenas, por exemplo, são melhores do que nós adultos. Mas aí que tá, pô, aí quando você começa a conviver com criança, toda vez que alguém vem me dizer que é adolescente é inocente, eu mando ler um livro chamado O Senhor das Moscas, Lord of the Flies. Lord of the Flies é a tradução inglesa para Beelzebub, da expressão hebraica, Beelzebub. Beelzebub significa Senhor das Moscas. E é a história de um grupo de moleques que sofrem um acidente num avião e todos os adultos morrem. Ficou só aquela molecada toda numa ilha. Aquela molecada de 12, 13, 14 anos. E esse pessoal apronta misérias. Mas eles fazem todo quanto é tipo de conspiração, tem morte, olha, divide-se em 2 grupos, brigam sistematicamente. Essa ideia de que criança é um negócio inocente é típica ideia de quem nunca teve filho na vida. Né? E eu me lembro quando eu era criança, no colégio Medianeira, então tinha lá todo semestre, tinha lá uma piquenique, tinha assim uma ilha na frente do colégio, uma ilha tinha uma rua em volta, assim, tinha lá, e aí tinha que levar uma comida, né? E tinha lá um belo dia lá, um dia da festinha, toda aquela gurizada, pegou uma lata de goiabada, assim, dessas redondas, jogou o pau e falou assim, na cabeça de quem cair é padre, jogou assim, e caiu aqui na cabeça de um guri assim, fez um talho assim, desse tamanho aqui assim, e aquele sangue escorrendo horroroso, e todo mundo em volta, padre, padre, padre. Dá para imaginar a crueldade maior do que essa. Então, essa ideia assim, de que há uma inocência primitiva é uma ideia russoniana que pegou, todo mundo repete isso assim meio como papagaio, sem pensar um minuto sobre o que está dizendo. O problema maior dessa tese do Rousseau é que ela é rigorosamente inverificável, porque para que eu pudesse afirmar isso, já que se trata de uma tese sociológica, o que é isso? É uma tese sociológica. A ideia de que a sociedade tem um componente de estragar os outros. Então é uma tese de sociologia, no fundo, né? E para que eu pudesse afirmar isso com essa garantia, eu teria de poder indicar algum ser humano que fosse o caso, quer dizer, que tivesse sido crescido sozinho e não tivesse, e fosse melhor do que os outros. Mas o problema é que isso não tem. Não existe ninguém assim, porque o Mowgli, por exemplo, ele não cresceu sem humanos, mas aqueles bichos todos lá se comportavam como humanos. E os casos raríssimos em que acontece isso, como o Caspar Hauser, o sujeito fica lá feito um animal, assim. Então, o ser humano, para Aristóteles, só existe socialmente falando. Então, é o que está escrito aqui. Veja bem, embora você possa existir biologicamente individualizado, ontologicamente falando, quer dizer, sob o ponto de vista da natureza humana, só existimos em sociedade. É por isso que o Aristóteles é quem mata o dilema lá do Alceste no Misantropo, porque o Aristóteles diz assim, quem não consegue viver em sociedade, ou é um deus, ou é um animal, um dos dois, porque no meio não é possível ficar. Então, o problema do Alceste é que o que acontece no final do Misantropo? Ele vai para o deserto. Ele sai da sociedade porque ele não consegue viver na sociedade. Então, ele se transforma numa espécie de animal, simbolicamente, para viver sozinho na sociedade. Porque ele não consegue ter um mínimo de elasticidade para poder conviver no mundo social, que é o mundo que implica um certo grau de hipocrisia. Daí eu tenho dito para vocês que aquele primeiro tipo de mentira é ser tolerável, que é a mentira da desculpa, porque ela é uma hipocrisia que permite a vida humana acontecer. Fora dela não dá para viver. Entenderam? Então, o que o Aristóteles está dizendo aqui é que já que o ser humano vive necessariamente em sociedade, agora eu queria muito que vocês prestassem atenção numa coisa aqui, porque a polis grega, que está chamando de Estado aqui, é uma cidadezinha de 5 mil, 10 mil habitantes, que todos acreditam nos mesmos deuses, todos cultuam o mesmo Deus, todos falam grego, são todos gregos, tem uma uniformidade social extraordinária. Então, nesta cidadezinha aqui, há uma tão grande unificação das consciências, que não há divergências possíveis nesse contexto. Bom,
Isso não tem absolutamente nada a ver com o mundo moderno, em que você tem um Estado que é uma espécie de grande parasita, um gigantesco parasita, que está aqui em cima de nós, que é o Leviatã de Hobbes, que é uma entidade que assume uma autonomia própria, ele se consome a si próprio. E esse Estado moderno, que é o que nós temos em volta de nós, não se parece de modo nenhum com a polis de Aristóteles. Porque na polis de Aristóteles, o que é a polis? É uma espécie de convívio harmônico entre pessoas que têm o mesmo imaginário coletivo. Mas o Estado moderno não, porque esse Estado é um Estado articulador de uma sociedade sem nenhuma espécie de unificação. Pois a gente não sabe nem sobre o que está falando. É difícil você conseguir alguém que consiga falar com você do mesmo assunto, pô. Entendeu? Que os dois estejam falando da mesma coisa. Então, como para o Aristóteles a vida social é absolutamente imprescindível, então, para o Aristóteles a felicidade social, ou seja, a harmonia social, é a que estabelece todos os outros valores. E é por isso que, para Aristóteles, a moral individual é derivada da moral da polis, ou seja, da moral do Estado. Sempre lembrando, quando eu falo polis, eu não estou falando do que pensa o Hugo Chávez. Tá? Quando eu estou falando da moral do Estado, eu não estou falando para vocês que quem tem razão é o Lula, o Hugo Chávez, ou quem quer que seja. Estou dizendo para vocês que, do ponto de vista aristotélico, a polis, porque a polis é o lugar onde o homem social está, e essa conversa que tem hoje de homem político, zoon politikon, né? Então, o zoon politikon não é homem político, é homem social, porque polis para os gregos não é política no sentido moderno, mas é no sentido social. O Aristóteles nunca disse que o homem é um animal político. Então, quando Aristóteles diz que o homem é um zoon politikon, ele quer dizer o homem é um animal social. Que não é possível conceber a existência humana fora da sociedade. E é por isso que, para Aristóteles, começa tudo com a ciência da política, que é a ciência da felicidade coletiva. Que não se parece nada com o que nós chamamos de felicidade coletiva, sob o ponto de vista do Estado moderno, porque não estão mais presentes as condições geográficas, humanas, históricas que estavam presentes na polis. O quadro moderno é muito mais de um Estado inimigo das pessoas do que um Estado articulador do interesse comum. Que é o que acontece em qualquer Estado. Quer dizer, quando o Estado cresce demais, ele põe a mão no seu bolso e pega mais imposto. Podia haver alguma coisa mais parasitária do que isso? É isso que nós fizemos. Como é que acabou a inflação no Brasil? Eles transformaram a emissão de dinheiro falso, que era a inflação, em imposto e empréstimo. Então, a carga tributária está em 40% do PIB. E vai aumentar todos os anos. Pode ter certeza, pode vir me cobrar. Então, que harmonia há nisso? Nenhuma. O Estado tornou-se uma entidade autônoma, tá? Predatória e parasitária. Mas isso não existia no tempo de Aristóteles. Portanto, é preciso fazer essa correção para entender o que ele está dizendo. Ok? Está certo isso, pessoal? Está claro por que ele diz que a moral depende da política? Ele não está falando política do jeito que a gente fala política, hein? Está falando política no sentido social, tá? Muito bem. Eliane, por favor. E parece ser essa ciência política, posto que ela é que determina quais ciências devem existir nos Estados, e quais ramos do conhecimento deve cada diferente classe de cidadãos aprender e até que ponto. E observamos que mesmo as mais altamente consideradas das capacidades, tais como a estratégia, a economia doméstica, a oratória, acham-se subordinadas à ciência política. Que é a ciência do convívio na cidade. Tá? Sempre lembrar isso, hein? Política é a ciência do convívio social. Na medida em que, portanto, as ciências restantes se prestam ao uso desta, e visto que ela, ademais, estabelece leis quanto ao que as pessoas deverão fazer e quais coisas deverão se abster de fazer, a finalidade dessa ciência terá que incluir as finalidades de todas as demais. Consequentemente, o bem humano tem que ser a finalidade da ciência política, pois ainda que seja o caso de o bem ser idêntico para o indivíduo e para o Estado, o bem do Estado é visivelmente um bem maior e mais perfeito, tanto para ser alcançado como para ser preservado.
Assegurar o bem de um indivíduo é apenas melhor do que nada. Porém, assegurar o bem de uma nação ou de um Estado é uma realização mais nobre e mais divina. Sendo essa, portanto, a meta da política, nossa investigação se dirige ao seu estudo. Muito bem. Se vocês fizerem um desconto, que é preciso fazer, né, vocês perceberão que ele subordina a felicidade do indivíduo, ou seja, o sucesso o bem a que o indivíduo deve almejar, o bem maior de todos, está subordinado ao bem social, que é maior do que do indivíduo. Isso só é possível numa situação de unificação cultural extraordinária como essa do mundo grego no tempo de Aristóteles. Não é possível aplicar esse raciocínio hoje, porque esse raciocínio hoje seria um venezuelano dar razão ao Hugo Chávez, mesmo quando ele faz todas as bobagens que faz, a você submeter-se a qualquer dessas cretinices que são feitas em torno de você. Porque é preciso lembrar que houve uma desvinculação do bem do Estado com o bem do indivíduo. O livro que conta essa história, maior do que todas, o melhor livro que, aliás, eu tentei começar a traduzir, mas eu não consegui tempo, é o livro do Bertrand de Juvenel, chamado Do Poder, a História sobre o Seu Crescimento, que é o livro mais importante sobre política, escrito talvez no século XX no mundo. É o livro que demonstra que aquilo que nós chamamos de liberdade é apenas um aumento crescente do poder do Estado sobre você. A gente achava que antes, no tempo da Idade Média, não tinha liberdade, no Idade Média não tinha um governo olhando seu cartão de crédito. Entendeu? Quer dizer, você tinha sempre chance de reclamar para o padre, quando o governante era muito intrometido. Então, essa ideia de que é o povo que governa é apenas uma maneira de fazerem qualquer coisa com você, alegando que é você mesmo que está autorizando. É isso que o Bertrand de Juvenel faz. É um livro absolutamente magnífico, chama-se De Beauvoir, Histoire de sa croissance, do poder, a história do seu crescimento. Não tem em português, que eu saiba, tem em francês e em inglês, que é o melhor livro para você entender a política no mundo, é esse. Não tem livro melhor que esse. De Beauvoir, do poder. Bertrand de Juvenel. Juvenel é Juvenel. Juvenel. Bertrand, né? Como Bertrand, de Juvenel. Jouvenel. Juvenel. Já morreu. Morreu há pouco tempo. Morreu aí há, sei lá, 15 anos, 10 anos. História do seu crescimento. Do poder. O poder e história do seu crescimento. Então, pessoal. Então, pois não, André. Então, a ética está para o indivíduo, assim como a política está para o Estado. A ética ali está cuidando da ação individual e a política... É que o ser humano deve procurar o maior bem de todos. Ele parte da conclusão axiomática de que, no fundo, as relações procuram um bem. Mas há bens que são finais e intermediários. Não é isso? Então, você, por exemplo, come para poder continuar vivo. Então, comer é um bem intermediário. Porque, no fundo, você não vive para comer. Você vive para continuar vivo. Então, há de haver um bem final que seja um bem que chega lá mesmo. Porque não é possível que os bens intermediários sejam infinitos, né? Não é possível uma sequência de bens intermediários que nunca acaba. Que chega uma hora, chega num bem de verdade. E esse bem qual é? Ele não sabe. Ele vai, ao longo do livro, debater o que é isso. No entanto, este bem está subordinado a algum outro bem. A qual o bem que está subordinado? Ao bem da vida social. Porque ele, como homem, só pode existir realmente, quer dizer, ontologicamente, né? Como está explicado ali naquela nota muito bem feita do rodapé. Então diz assim, o homem pode existir biologicamente individual, mas, do seu ponto de vista ontológico, na sua natureza, ele só existe em sociedade. Então, se a socialização do homem é tão natural quanto comer, né, é tão espontâneo quanto comer, então o bem individual só pode estar subordinado ao bem da vida na polis. A vida na polis é a vida da cidade, a vida social, portanto. E é por causa disso que ele subordina a ética individual à ética da sociedade. E é assim que ele começou a explicar. E é por essa razão que nós lemos antes a política para depois ler a ética Nicômaco. Porque uma coisa está subordinada à outra.
Compreenderam isso? Nós vamos fazer o tempo todo aqui referências à política, nem todo mundo leu a obra, mas não tem importância, porque, eu, como disse para vocês, a minha obrigação aqui, eu estou aqui justamente para deixar as coisas claras. Então, se vocês não tiverem constrangimento de perguntar, a gente volta em trechos lá da política sem problema nenhum. Ninguém tem obrigação de, mesmo os que viram, podem ter esquecido o pedaço, então, por favor, né? E com isso a gente, com uma pequena entrada no texto, né, a gente venceu o nosso primeiro dia. Eu queria então agradecer a vocês e lembrá-los que daqui a 15 dias, desse mesmo bate-local, nós, pontualmente às 7 horas, vamos tentar sermos pontuais na próxima, a gente continua já com o livro. Vocês recebem já o livro aí oficialmente. Tá certo, pessoal? Então até lá, né? Então, tchau. Tchau. No passado eu faltei lá no pessoal de sensação que vai ter uma tragédia no final, mas é exatamente o contrário, existe um perdão generalizado lá, né? Porque no fundo é o despedida do foi para a festa por na né? Foi embora. Ele é o próximo. Gosto pelo cheio. Ele é o próximo, tá? Então ele joga fora o livro de mágica, porque ele abandona a sua natureza. É quando o livro, necessidade, é mais fascinante que o outro, que é quando você de fato o projeto que tem que ser trabalhar ao caminho. Então, tenta fazer ele melhorar, então, ele iluminou aquela ilha, agora ele cria o caos, que é a tempestade, o caos ele pessoalmente vai embora. Tchau. Vai embora até logo, tá? Ele vai embora, vai para voltar para Milão, para a vida, digamos assim, para uma aposentadoria, joga na água o livro, ele não fará mais. É uma alquimia espiritual. É uma alquimia espiritual. Ele transforma do caos, da tempestade, ele transforma. É como o Relier, que tem que ter o caos para poder entender alguma coisa. E eu livro de testamento, entendeu? Que é ele é o próximo. E o que é o casamento da Miranda? É o casamento do céu e da terra. Quer dizer, quando ele recupera a ordem casando o céu com a terra novamente. O céu é Miranda, né? Eu poderia estar por esse caso. Quer dizer, não tem nenhuma outra. O Fernando é de segunda casta, né? O poder do casamento. O poder natural. Entendeu? Como fechou?